Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O que é Ser Brasileiro aqui no espaço do Cubo Itaú. E o nosso convidado de hoje é o Frederico Reder. Ele é diretor, produtor, empreendedor cultural, dono de circos, parque de diversões, 6 teatros, enfim, faz da alegria o seu negócio. E a gente está aqui com o Frederico Reder. Fred, que bom que você está aqui. A gente está tentando trazer você há tanto tempo. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, amigos queridos, que eu estou devendo essa visita a vocês, mas eu estou muito feliz. E principalmente com o tema de falar o que é ser brasileiro. Acho que a gente tem tanta coisa para falar, porque ser brasileiro é tanta coisa que eu estou aqui pronto, estou esperando. Você queria me contar antes as perguntas, eu não quis. Gente, ó, é tudo de verdade aqui o que vai sair na hora, então... Ô Fred, a primeira pergunta é sempre, quem é você? Conta pra gente. Eu gosto de umas coisas assim. O Jô me chamou de operário do teatro. Agora a Ana Beatriz... Jô Soares. Jô Soares, íntimo, né? É. A Ana Beatriz Barbosa falou que eu sou um obsessivo pela felicidade. Eu acho que eu sou um ser humano dedicado a fazer pessoas felizes. Esse é meu propósito. E eu descobri isso muito jovem. Eu acho que, até conversando numa sessão com a doutora Ana, que também faço lá meus cuidadinhos com ela, eu falei, por quê? Porque eu queria entender onde que nascia esse meu prazer de ver uma pessoa sorrir. Porque eu chego aqui, já faço uma brincadeira com câmera, esse câmera que tá aí, gente, ele não ri muito não, eu fiz uma brincadeira com ele. Ele não ri tanto. Mas eu gosto de fazer as pessoas começarem a dar risada, porque uma vez eu ouvi de um amigo, já agora com 20 anos de idade, eu ouvi ele falando assim, que ele media a felicidade pela quantidade de risada que ele dava. Porque eu acho que quando é verdadeira, a felicidade ela transborda, através das lágrimas, através do arrepio, né, através do sorriso. E eu com 3 anos fui ao circo e eu vi um palhaço fazendo aquela plateia inteira sorrir. E todo mundo estava muito feliz. Eu, meu avô e minha avó. Então eu acho que eu encontrei o prazer em fazer pessoas felizes. Então eu sou um dedicado a emocionar e através da minha arte, através da minha vida, transformar a vida das pessoas. Porque quando a gente está um pouco mais liberto, mais feliz e mais emocionado, a nossa cabeça está um pouco mais aberta a refletir o nosso comportamento, o autoconhecimento, a reconhecer os nossos erros. Mas, Frederico, você está falando isso de 3 anos de idade, você foi no circo, né? Eu fui no circo. Mas você teve uma infância feliz? Eu acho que sim. Eu acho que foi tão boa que eu amo voltar para ela. Eu amo voltar para onde foi meus melhores momentos da infância. Eu amo lembrar da infância. Porque quando não é bom, a gente não quer reviver. A gente volta para onde foi uma boa viagem. Então eu sempre vou, quase uma regressão diária. Eu amo falar da infância. Eu amo assistir o Chaves. Eu amo assistir o Bozo. Eu adoro também. Eu vou na casa do Renato, eu fico... Em Renato Aragão? Íntimo. Ai, gente, é muito íntimo. íntimo. Mas eu fico em Celeste. êxtase, assim, sabe? Com o Renato, vamos tomar café. Aí eu começo a falar da vida dele e falo assim, você sabe mais da minha vida do que eu. Ele fala, é porque eu acho que eu vivi intensamente a infância e eu acho que isso, inclusive, deveria ser um exercício. Porque se a gente tem uma infância saudável, a gente tem um alicerce emocional. Claro que eu tenho minhas loucuras, pelo amor de Deus. Aliás, eu sou mais louco do que são. Mas eu acho que a gente tem um alicerce emocional, familiar, mais saudável. Eu não estou dizendo que nem mais firme, mas eu acho que ele é mais flexível, ele é mais maleável, porque você tem a interface com os seus amigos de infância. Você sabe, você entende o machucado, você entende o que é um bicho de pé, você entende o que é um ralado, você entende o que é um não de um pai, você entende o que é um sim. Você está falando de comunidade, né? De ter esse vínculo. Você é de São Gonçalo, não é isso? Eu sou de Rio São de Janeiro. Gonçalo, É uma cidade que é a maior cidade em número de habitantes do estado do Rio de Janeiro, mas com 3, 4 anos eu fui para Minas, eu fui morar no sítio com minha avó, então eu me dividia. Então eu tive a alegria de morar numa grande cidade e ao mesmo tempo de ficar no sítio com a minha avó. Então eu ficava na plantação de café, eu era o primeiro neto dos 2 lados, de pai e de mãe. Então eu acho que eu consegui transformar o que seria um menino mimado num menino ousado e seguro para ter uma coragem irresponsável de encarar a vida. Mas você foi criado mais pela avó, então. Isso É é um isso? perigo, né? É. Não, a minha avó, eu acho que ela teve muito tempo. Minha avó era professora, se aposentou muito jovem. Quando eu nasci, 6 meses depois ela se aposentou. A minha avó teve muito mais tempo de me amar.
incondicionalmente os meus avós, de cuidar, sabe? Me amar de eu estar na cama. Imagina uma criança na cama e a avó levar na cama o café, sabe? Isso são gestos. Os gestos, a minha forma de receber o amor, eu acho que tá através dos gestos. E a minha avó e meu avô trouxeram isso para mim, me deram essa segurança, me incentivavam. Então a minha confiança, da minha ousadia, vem de uma infância bastante otimista, sabe? Bastante feliz. Agora, você tinha algum artista na família? A minha avó paterna cantava. É uma coisa muito louca isso. Você sabe que a minha avó, ela era meio que cover da Carmen Miranda. E ela cantou a vida inteira. Minha Mas avó não profissional. Mas fazia shows. Minha avó é? cantava em seresta. Ah, Minha avó cantou, eu cantei com minha avó a vida inteira em casa. Minha avó tocava acordeon, piano sem estudar, tocava de ouvido. Minha avó Araci, que eu amo, que por acaso é prima do Roberto Marinho. Olha que história mais louca que é a minha vida. nossa. A sua vida não é A minha uma vida coisa não é normal. Não, é sem roteiro. O pai dela, o pai da minha avó já está com 100 anos, é primo Ela é do viva? pai. Minha avó é viva. Que demais. Minha avó está com quase. E aí o pai lá, então assim, já era uma... Então a família do pai dela já tinha jornalismo, ela tinha essa coisa do artista. A minha tia, artista plástica, a irmã da minha mãe, e minha mãe tinha uma escola. Então, dentro de uma escola, você tem os eventos escolares, você tem a festa junina, a festa da formatura, a feira de ciências. Então, eu convivi muito com a coisa da produção, do empreender, do realizar, do superar. Foi daí que veio o teatro veio daí, não? O empreendedorismo, a arte de realizar... É bom isso, né? É, Empreendedorismo, a bonito, arte hein? de realizar. Eu costumo dizer que o circo é a arte da superação humana. E a nós do Brasil, com todo respeito à palavra e como algo muito positivo, nós somos todos circenses, porque a gente se supera a cada dia. Porque se a gente não consegue lutar, se a gente não acreditar que a gente vai dar a volta no globo da vida, que a gente vai conseguir voar, a gente não consegue se sustentar de pé nesse país. Então, eu acho que a minha arte de realizar vem de dentro da escola, de empreender, principalmente os eventos escolares. O ambiente acadêmico é algo que a vida inteira eu fui muito apaixonado. Eu amo aprender, e eu aprendo ouvindo e observando. Ô, Fred, o que é o palhaço para você? Ah, tinha essa pergunta, que bom. Você sabe que ontem eu estava falando um pouco isso. Eu acho que eu comecei dizendo que a minha missão é fazer pessoas felizes. Quando você fala do palhaço, eu acho que uma das mortes que eu mais sofri na pandemia foi do Paulo Gustavo. Não era amigo do Paulo. Nenhuma amizade com o Paulo, nenhuma intimidade, só fã. Porque eu acho que quando você pega um Renato Aragão, um Chico Anísio, muitos que se dedicam à felicidade do outro, são palhaços sem cara pintada. Hoje eu sou sócio do Tirolipa no circo, e eu tenho o Tiririca, que eu amava, né? Mamonas Assassinas. Vamos esquecer o momento que falava de certo, de errado, né? Que era o nosso papo um pouco antes aqui. Mas eu acho que é uma arte tão nobre a hora que você dedica a sua... Porque para fazer humor e para fazer rir precisa ser inteligentíssimo. Senão você não consegue criar uma sinapsezinha ali ou algo em comum para o start do riso. Eu acho que os maiores artistas são os dedicados ao humor. Então eu acho que palhaço, eu acho que deveria ser um grande elogio no mundo que a gente vive, porque é um profissional que provoca no outro momentos de alegria. E momentos de alegria são fundamentais para a felicidade do ser humano. E o que te faz sorrir? Pessoas felizes. Eu amo conviver com pessoas felizes e eu amo conviver com pessoas de riso frouxo. Eu acho que são pessoas disponíveis à felicidade. O sorriso é um brinde à vida, né? A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. Isso é uma opção. A Sandra Sá, no meu musical 80, ela fala isso. Ela fala, eu sou uma pessoa feliz, independente da alegria e da tristeza. E ser feliz é uma decisão. É óbvio que eu tenho meus momentos de depressão, é óbvio que eu tenho minhas tristezas, mas eu decidi na vida, eu sou feliz. E eu quero que a minha felicidade possa ser compartilhada com o máximo de pessoas possível. Ô, Fred, você começou a trabalhar falando em arte em circo mesmo? Queria eu chego e me emociono. Eu falo que eu tenho muita inveja de quem nasceu no circo, porque eu acho que é você nascer no castelo. Eu falo que a lona de um circo é um castelo da alegria. É um hospital de almas. Lá no Rio de Janeiro, no meio da pandemia,
tem um terreno em frente ao Leblon que eu não conhecia, onde era um batalhão, onde foi um batalhão meio à ditadura, em frente ao Miguel Couto, ali no Jockey, na Bartolomeu Mitre. E no meio da pandemia, eu fiquei muito no Rio, eu passei e vi um hospital de campanha. Uma lona branca, eu falei, nossa, cabe isso ali? Aí eu passei e profetizei, né? Porque a palavra tem poder, abracadabra. Eu falava assim, o dia que a pandemia passar, é aqui que meu circo eu vou montar. Eu estreio o circo com os médicos, enfermeiros, pacientes que estavam todos internados naquele terreno, naquele hospital de campanha. E eu falo, gente, aqui nós curamos o corpo, eles curaram o corpo de vocês. E nós montamos o circo para curar a alma. Então, é um grande hospital de almas. Quando você sai de um circo, você sai sabendo que você é capaz de muito mais do que você acredita. Basta começar a acreditar e ter fé, treinar. Você consegue chegar no inimaginável. Muitas coisas parecem magia, mas na realidade é só o esforço. E você começou no circo, então, já mais velho, é isso? Eu comecei no circo mais velho. Eu comecei no circo, foi no ano de 2001. Eu já fazia palhaço no teatro, a convite do rei do circo, Marcos Frota. Eu fui fazer um trabalho com ele na Lagoa Rodrigo de Freitas, depois eu fui para o Circo Espacial, depois eu fui trabalhar em vários circos, fui convidado para dirigir o circo na Arábia Saudita, eu tinha 19 anos. Uhum. Você fazia o quê? Teatro? Eu fazia teatro. Com 9 anos, esse ano, inclusive, foi 93, olha, esse ano faz 30 anos, no mês de setembro de 23, faz 30 anos que eu ganhei meu primeiro cachê profissional. Eu, com 9 anos, fazia teatro e era profissional, eu ganhava dinheiro com aquilo, era ator mirim, né? Era tão engraçado, mirim, a gente não usa mais isso, né? Mas era ator mirim, e depois eu virei produtor, virei diretor, virei empreendedor e comecei a realizar os meus sonhos. Eu sou o empreendedor dos meus sonhos. Eu acho que o combustível do sonho e do desejo me impulsionam a realizar e me deixa mais empreendedor a cada dia. E olha, a gente vai falar daqui a pouco, então, no segundo bloco, um pouco mais sobre esse empreendedorismo amplo aí do Frederico Redder. Até já. E a gente está de volta aqui com o Frederico Redder. O Fred estava contando que ele começou como ator mirim, que a gente estava rindo, né, que se chamava ator mirim. Então, desde muito novo, fazendo teatro, circo. Mas quando é que você decidiu, a gente está aqui no canal Empreender, transformar isso num negócio, a arte num negócio? Eu acho essa pergunta tão boa. Eu queria que todo mundo pudesse ouvir isso. Eu nasci em São Gonçalo. Ontem eu estava com a secretária de Cultura de São Gonçalo. É uma cidade com pouca oportunidade. E eu acho que a gente, como brasileiro, o que é ser brasileiro, né? Eu acho que a gente tem... Como é ser o melhor que a gente pode do brasileiro? É a gente não se vitimizar. E a gente sempre está esperando uma oportunidade. Pelo menos há 30 anos atrás, era assim. Hoje, principalmente com as startups, olha onde nós estamos hoje, né? Eu acho que é o templo das startups no Brasil. Então, eu acho que a vida inteira... Eu fui meu próprio anjo, eu dediquei o meu tempo, a minha vida, tudo que eu podia para realizar os meus sonhos, para empreender os meus sonhos. Então, eu comecei muito cedo a viabilizar. Então, eu fui convidado para fazer uma peça. Em seguida, eu já fui atrás dos cursos, aí eu fui atrás... Aí, se não me convidavam para fazer a peça, eu ia atrás de produzir. Não tinha o figurinista, eu fui fazer o figurino. Não tinha o visagista, eu fui fazer o visagismo. E, com isso, eu estava muito aberto e muito disponível a aprender fazendo. Porque... muitas profissões começaram assim, né? Eu sempre dou o exemplo da SPM, que eu amo, que eu acho uma maravilha, porque foi construída pelo mercado. Não existia essa formação. E aí pegaram pessoas que já faziam... Porque quem disse que só se aprende na escola? Se aprende fazendo. E eu fui aprender fazendo. A minha universidade, cafona falar isso, a minha faculdade foi a faculdade da vida. A minha faculdade foi me permitir errar e entender que errar é humano. Então, muito jovem, para você ter uma ideia, com 15 anos, eu era diretor, produtor, figurinista e cenógrafo de um espetáculo no Shopping da Gávea, que é a Broadway Carioca. Com 15 anos, eu já era o dono da peça. Você já era super empreendedor. Eu nasci empreendedor, Sim. sabe? Eu viabilizava. Eu acho que quando nós somos... Eu falo isso no circo. Nós somos produtores do nosso sucesso. Se a gente estiver esperando alguém preparar o cenário ou o tempo certo para as nossas realizações, a gente vai ter uma vida de espera, sala de espera. Eu saí da sala de espera faz tempo e eu estou a vida inteira articulando para que as coisas aconteçam
da forma que eu gostaria. Nem sempre é assim, mas eu luto para ser o mais próximo da realidade que eu construo primeiro na minha cabeça. E é um segredinho. Tudo que a gente empreende, primeiro, na minha forma, acontece na minha cabeça. Eu faço sucesso de forma metavértica, não sei se existe essa palavra, o meu metaverso, o meu universo paralelo, eu faço sucesso, eu vendo ingresso, eu contrato as pessoas, eu construo uma realidade antes dela estar nessa realidade aqui palpável no mundo que a gente vive. Então, o meu otimismo, o meu poder de realização está na pré-produção dessa realização. O meu sonho ele é muito real. Então, eu formato ele e vou... E tem uma outra coisa importante. Eu acompanho a marola, eu deixo o vento me levar. Eu quero muito fazer um programa com você, um exemplo. E rolou ótimo, se não rolou, vou tentar de novo. Se não, vou fazer com ela, eu vou fazer com outro. O importante é estar em movimento. Eu falo muito que o globo, que eles chamam de globo da morte, eu só falo palavras positivas, é o globo da vida. A vida é um constante movimento. Se um globista desliga a moto dele, ele cai. A gente tem que estar em movimento a vida sempre, como uma roda gigante. Um momento a gente está embaixo, um momento a gente está em cima. O importante é estar girando. E eu estou girando faz tempo. Em falar em roda gigante, você agora reabriu o famoso Tivoli. Para quem não era do Rio de Janeiro, você não entende o que era o Tivoli Park para a nossa infância, né? E como é que está sendo essa experiência, assim? É uma experiência muito... Nós ficamos 2 anos... Você chegou aí do Tivoli? Vou contar essa história de emocionar. Essa história de emocionar. Eu tinha um projeto de fazer um circo fora. E no meu circo teria parque, só que estourou a pandemia, já tinha começado o projeto. Eu fiquei preso no Rio, na minha casa. E aí eu vivi no meio do Tivoli Park desmontado, porque eu sou afetivamente neto dessa família Orfei, que Orlando Orfei, o rei do circo, é o fundador do Tivoli Park. E então eu resolvi reabrir no meio da pandemia. Ficamos 2 anos no Via Park com muito êxito, e ali era um espaço alugado e agora estamos reestruturando para um espaço definitivo. Esse ano o Tivoli Park comemora 50 anos que foi fundado no Rio de Janeiro. E para quem não sabe o que é, Tivoli Park era a Disney carioca. É verdade. Mas então você frequentou ou não o Tivoli Park? Eu não contei isso, né? Não. Agora, um dia almoçando em casa, a gente às vezes fica maquiando a realidade. Faz parte pra gente não sofrer tanto. E tinham vários amigos e alguém me falou assim, você chegou aí no Tivoli? Porque eu passei muitas vezes na frente. Eu falei assim, não. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e tinha muito medo de botar gente em qualquer brinquedo. Aí minha mãe, muito emocionada, falou, não, você não foi no Tivoli? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar o ingresso. E eu virei dono do Tivoli. Caramba. Bonito. Então isso é muito inspirador, sabe? Eu não fiquei com pena de mim, eu não fiquei com tristeza. Eu falei assim, caramba, em que degrau da escada eu estava e onde eu estou agora, né? Eu acho que é muito importante também no empreendedorismo a gente nunca esquecer de onde a gente vem. Porque a gente precisa saber de onde veio o impulso para saber aonde a gente quer chegar. O alvo está ali, mas a gente tem que ver de onde a gente está jogando esse dardinho, sabe? Ô Fred, você tem vários teatros, né? A Teresa Raquel, que é um teatro histórico no Rio, né? Que você recuperou. Importante. Conta um pouquinho o que significa isso para você. Eu nunca sonhei em ter teatro. Mas também vai assim, eu quero fazer minhas peças, não tem a pauta, como vai fazer. E o Teatro Teresa Raquel tinha sido igreja durante muito tempo, é um teatro inaugurado em 1972. Mas ali, olha que emoção. O primeiro LP gravado ao vivo no Brasil, pelo nosso querido Luiz Gonzaga, foi lá. Seu Luiz gravou lá. O Expresso 222 foi lá. Quando a Rita Lee começou a fazer show solo, foi lá. O primeiro streaming, há 10 anos atrás, o primeiro streaming da história, foi lá, eu que fiz com o Lenine. Nós fizemos naquele teatro com o Lenine, o show chão do Lenine. A internet caiu, tudo aconteceu, não dava certo, mas fizemos lá. Então, é um palco muito... O Irmavap foi lá, Marília Pêra, tudo acontecia. Gota d'Água, escrito por Chico, a maior obra do teatro musical brasileiro. Bibi Ferreira encenando, Paulo Pontes escrevendo, Chico Buarque compondo as músicas, né? Foi feito lá, foi escrito lá, ensaiado lá, encenado lá. Então, é um palco, é um templo das artes que ficou parado 10 anos, que eu pude revitalizar. E, assim, como empreendedor, eu sou muito grato à iniciativa privada, às leis de incentivo à cultura do nosso país. Eu acho que somos o único país
nos países latino-americanos, pelo menos da linha do circo, que tem uma lei de incentivo com uma isenção, muitas vezes, de 100% do valor devido de imposto. Uhum. Agora, você também, além de diretor de teatro e tal, produtor, você inventou o Doc Musical. O que é isso? Explica pro pessoal. Gente, eu sou um inventor também. O Marcos Nauer, que é um amado parceiro de vida, o Marcos é um ator publicitário, também formado pela SPM, também formado pela Unirio, e um grande historiador instintivo, um cara curioso, um cara que estuda tendência, um parceiro de vida. Nessa minha angústia de fazer, eu falo assim, a música do Brasil é muito potente. A alma do teatro musical é a música. Eu não queria fazer o teatro musical com a dramaturgia clássica que tem na Broadway. Aquilo eles já fazem com louvor e a gente faz bem, vai lá, compra. O que a gente pode criar? Então, eu sou muito apaixonado por, quando eu vou ver um filme, alguma coisa, bota baseado em, tipo esse programa, baseado em fatos reais na vida de Frederico Herder. Quando bota baseado em fatos reais. Tem que dar uma emoção, né? Não dá? Fala, muda tudo. Eu amo. Muda tudo. E cria uma conexão também, né? Óbvio, porque aquilo é verdade, né? E aí, eu falei, eu vou fazer um musical chamado Baseado em Fatos Reais. Então, eu sou um louco por biografia, porque eu sou um fofoqueiro de plantão. Eu não leio, eu aprendo ouvindo e observando por conta da minha hiperatividade, déficit de atenção, TDAH, tudo que eu tenho na minha ansiedade, que já melhorei. Então, o documentário sempre me encantou, a biografia sempre me encantou. E eu falei, peraí, eu vou juntar paixões. A música, o teatro musical, que é o show, que toda a coisa da viadagem, né? Eu falo que tudo que é inteligente é do Marcos, tudo que é viadagem é meu. A coisa do show, do navio, do show de... Nós éramos os reis do teatro de revista, então eu fiz um documentário musical. Aí, sempre de ordem cronológica, fizemos 60 com a Wanderleia, 70 com a Baby com as Frenéticas, e agora estamos em cartaz no Teatro Claro com 80 com a Sandra Sá, a Lady Black do Brasil. E você realizou os sonhos de menino? Claro, eu fico sonhando até hoje, para não parar, né? Porque se eu não tiver sonho, a minha motivação é a realização. Depois que eu realizo, eu fico querendo sonhar mais. Quando as pessoas falam assim, o Fred é um sonhador, eu brigo. Eu falo que o Fred é um realizador e continua sonhando para ter motivo de viver. O que é alegria? Viver. Estar vivo. Sabe que eu não tenho medo de morrer? Não tenho medo nenhum. Porque a vida é tão maravilhosa e eu tenho uma curiosidade. Eu não tenho pressa. Isso pode envelhecer. Eu não tenho pressa. Mas, peraí, aqui é tão maravilhoso. Será que a vida... Um diretor do Silvio Santos, eu trabalhei com ele, foi diretor do Silvio 30 anos. Um dia a gente no estúdio gravando, 3 da manhã, ele me chama e fala assim, me fala uma coisa. Você acha que a vida é uma brincadeira de mau gosto? Porque a gente nasce, estuda, cresce, forma família, evolui, trabalha, fica velho, estava muito velhinho já, fica velho para no final morrer e acabar? A vida não é uma brincadeira de mau gosto. Eu tenho certeza absoluta que, além do legado que a gente deixa, algo diferente vai acontecer. Não sei se em outras vidas. Eu não quero pensar, porque eu prefiro ter meu foco no que eu estou vivendo agora, no hoje. Então, a alegria para mim é estar vivo e com saúde para realizar os meus sonhos e para empreender a minha vida. Fred, o que é ser brasileiro? É ser de circo. É ser de circo de uma forma mais interessante. Eu acho que o brasileiro ri muito. Eu acho que o brasileiro... Não existe, eu acho, nenhuma internet mais divertida, que é um grande picadeiro digital, onde as pessoas debocham com os memes. Eu acho que tudo que é para fazer rir vale a pena. O que eu costumo dizer é, não compartilhe tristezas. Então, nós somos os seres humanos com o maior talento da superação. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, eu acho que igual o brasileiro não existe, eu acho que quem conhece o brasileiro tem muita inveja da gente, porque nós somos incríveis, insuperáveis e somos referência para muita coisa. Só precisamos ter um pouquinho mais de patriotismo e mais amor por nós mesmos. Então precisamos nos amar para amar o mundo que a gente vive e para a gente ser grato pela oportunidade de ter nascido no Brasil, num país tão rico, com tantas belezas naturais e com tanto talento, assim como o de vocês que me convidaram para estar aqui. Que isso, que lindo. Né? Isso é maravilhoso. Obrigado, sou brasileiro.
Obrigada. Abracadabra. Abracadabra. Tudo isso, né? Volte aí para todo mundo que está aqui nos assistindo também. É isso que eu desejo. E muito obrigada. Foi muito bom te receber. Demorou, mas valeu muito a pena. Ah, eu agradeço. Foi tão rápido, gente. Vocês não me falaram que ia ser uma rapidinha. Poxa! É uma alegria estar aqui e eu sempre termino o circo. Não sei se eu posso terminar isso aqui. Eu sempre falo assim. Você pode tudo. Tudo? Eu lá no circo eu falo sempre assim. Eu acho que a palavra tem muito poder. Então eu peço muito que a gente diariamente declare a nossa felicidade. E eu falo assim, a partir do dia de hoje, todos nós seremos cada vez mais e mais e mais felizes. Então todo dia antes de acordar, antes de levantar da cama, antes de sair de casa, declare a sua felicidade. Primeiro para você. E aí você vai, espalhando isso pelo mundo. É muito bom viver. E viver é uma alegria sem fim. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você que está sempre aqui com a gente no Quer Ser Brasileiro, aqui no Cubo Itaú. A gente se vê no próximo. Tchau.